Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje nós vamos ter uma história incrível, uma pessoa que vai trazer muito conhecimento para nós e, claro, desmistificar muitas questões aí, inclusive históricas. Logo, logo vocês vão saber quem é. Mas, independente disso, eu já quero pedir a vocês para fazer a inscrição no nosso canal. Não deixe de comentar o episódio e também não esquece lá do like. E definitivamente eu vou pedir uma coisa para vocês: compartilhem muito o programa, porque o seu compartilhamento nos traz relevância e isso traz força para o nosso projeto. Eu conto com vocês. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Clara Lambert, estamos então começando mais um episódio do podcast 1818 e eu espero muito que vocês estejam tendo uma boa semana e que seus sonhos estão sendo realidade. Hoje nós temos um convidado muito especial que é o Jorge, então eu vou pedir para ele se apresentar para o pessoal que está assistindo. Boa noite ou boa tarde, né? Não sei bem dizer o horário que o pessoal vai estar assistindo. Meu nome é Jorge Herbst. Hoje eu ocupo o cargo de soberano grão-mestre da grande loja maçônica brasileira. Estou no último grau, acho que pelo menos a maioria dos grão-mestres hoje do Brasil, todo mundo está no último grau, que é o grau 33 da maçonaria, e venho aí numa carreira aí de mais de 20 anos na maçonaria. Muito bem. Jorge, fala para nós é sempre muito curioso entender um pouco da infância dos nossos convidados, para entender um pouco, porque nós acreditamos muito que a nossa raiz é fundamental para a nossa formação também. Né? E como é que foi tua infância? Foi na cidade de São Paulo? Como é que foi essa infância? Sua família já vem de uma tradição maçônica? Como foi aí a sua infância? Bom, vamos lá. Eu nasci num sítio. Tá. Não nasci nem no hospital. Nasci num sítio, numa cidade do Paraná, que se chama Apucarana. É uma cidade pequena. E sempre coisas muito diferentes aconteceram na minha vida. Muita coisa muito estranha, entendeu? São coisas assim que a gente vai levar, em vez de 1 hora, vamos levar umas 300 horas para falar a respeito de tudo. Mas assim, eu venho de uma família onde o meu avô era maçom, meu avô era mestre de banquete, foi mestre de banquete, e um dos fundadores da primeira loja maçônica de Blumenau. Tá. Mas essa história morreu com ele. Ele faleceu e nenhum dos meus tios seguiu o caminho. Eu, depois de muitos anos, eu descobri que ele era, mas eu já tinha a vontade de ser maçom, mesmo sem saber que meu avô tinha sido. Entendi. Eu sempre tive essa vontade de estar maçom, não só ser maçom, estar, vivenciar a maçonaria. Então eu pesquisava muito, tudo, mas nunca havia ocorrido o convite, que demorou muito na minha vida. E então, quando eu descobri que o meu avô tinha sido, daí foi o ápice para mim. Mas isso daí são coisas que a gente, na maçonaria, acaba descobrindo, que tem pessoas que já nascem maçom. Você só precisa descobrir que você sempre foi. Entendi. Entendeu? E eu sou um desses casos. Eu sempre fui, só que levou muitos anos para mim me encontrar. E daí quando eu encontrei, daí não consegui mais sair. Tô aí já faz um bom tempo. Mas a minha infância foi mais ou menos assim. Foi uma infância normal de uma criança de interior. Tá? Jogar bolinha de gude, nadar no rio, brincar. Eu já tô com 57 anos, então minha infância foi em 1970. Então era jogar bola, pular corda, amarelinha, jogar peão. Essa foi a infância de uma criança normal. Sim. Só que no decorrer do meu histórico aí que entra o negócio da maçonaria, com 18 anos eu fui trabalhar numa empresa que o dono assinava os 3 pontos. Tá. E eu já assinava os 3 pontos sem saber que isso era maçom. Intuitivamente. Eu já tinha os 3 pontos da minha assinatura sem saber que isso era da maçonaria. Foi ele que me contou. Ele falou, pô, mas você é tão novo, você já está na maçonaria? Isso com 18 anos, que nem pode entrar basicamente na maçonaria com 18 anos. Eu falei, não, nem sei do que você está falando. Daí ele começou a conversar comigo. E ele também não era maçom. Mas também assinava os 3 pontos porque o nosso diretor da empresa era. Tá. Aí começou. Eu falei, não, mas daí comecei a estudar. E foi
Eu tava com isso daí, nessa época eu tinha 18. Eu fui começar na maçonaria com 33 anos. Ah, 33. É sugestivo. É sugestivo. Esse número é sugestivo. Para você ver como foi o meu histórico para mim conseguir entrar. Tá. Hoje em dia é muito mais fácil você entrar na maçonaria, até por causa que eu até comentei, acho que foi ontem ou antes de ontem com um grão-mestre lá do Rio de Janeiro, isso daí. A maçonaria pós-Covid e antes do Covid. Antes do Covid era tudo muito sigiloso. Você só entrava à base de convite formal de um membro. Pós-Covid, obrigou a gente a usar as redes sociais para fazer convites. Porque você não conseguia falar, você não podia falar com a pessoa. Com a pessoa, sim. Você não podia falar com ela. Você estava confinado. Então começou uma nova maçonaria, que é a maçonaria, entre aspas, que é ilegal, mas começou-se o lado virtual da coisa. E convidando a pessoa, hoje em dia a pessoa me liga, ele tem nosso telefone, ele liga, olha aí, como que faz para eu entrar, entendeu? Ficou mais simples. Entendi. Então criou-se uma nova maçonaria, muito diferente do que era quando eu iniciei. Entendi. Quer dizer, uma maneira diferente de lidar com a situação e, de certa forma, a pandemia movimentou essas transformações em todos os setores, né? Todos. Nós já entrevistamos pessoas aqui de todas as religiões, praticamente, e todas tiveram que, de alguma maneira, se adaptar, se reinventar, né? Se adaptar. Missas online, quer dizer, nunca se pensava, né? Você até pensava na TV, né? No rádio, mas online, via internet, o pessoal da Umbanda também, e outras religiões, né? Veio aqui um sheik também, né? Que também, então o pessoal teve que mudar um pouco essa forma, né, de lidar. E na sua visão isso foi positivo? Não, eu não digo positivo ou negativo. A maçonaria é uma instituição evolutiva. Nós estamos evoluindo dia a dia. De acordo com o seu tempo. Exatamente. Então, o que aconteceu? Tivemos que nos adaptar à realidade do momento. Sim. Entendeu? Hoje, você entra no seu Facebook e você encontra 300 mil artigos da grande loja maçônica da Inglaterra, o UGLE, United Grand Lodge of England. Há 5 anos atrás, você nunca ia ver isso. Para você conseguir alguma coisa dele, você tinha que mandar uma carta para lá, igual eu na época, mandei uma carta, fiz um cadastro, aí eu recebia semestralmente uma revista com as informações para os próximos semestres. Entendi. Hoje em dia é online, você telefona, manda um messenger, manda um zap e o cara te responde na hora de tudo que está acontecendo. Então, é uma adaptação que eu vejo positiva, por quê? Porque nos conectou com o mundo. Eu não saberia o que acontece na maçonaria de Taiwan. Tá. Hoje eu consigo. Eu não saberia o que estava acontecendo no Líbano. Como que eu ia saber o que estava acontecendo na maçonaria? Que vai ter um congresso lá. Tá. Dependeria de uma carta. Você imagina, a gente dependeria de uma carta, de um e-mail. Hoje é um WhatsApp, o cara me fala, olha, soberano, vamos ter um congresso aqui de tal, você não pode vir. Ficou uma coisa mais rápida, ao ponto de vista do Jorge, positiva. Porque essa pontualidade e rapidez, entre aspas, gerou responsabilidade maior até. Porque você tem que tomar muito mais cuidado para quem você envia o teu convite. Sim. Então, hoje criou-se, a gente tem muito mais responsabilidade, porque a gente chama assim de ordens irregulares, de não convidar um irregular para sentar do teu lado. Tá. Entendi. Agora, Jorge, eu acho que uma coisa que é interessante, pelo menos eu já escutei muito essa curiosidade ou dúvida, né? Fala um pouco para nós qual que é a história da maçonaria, porque ela começa há muito tempo atrás, né? Há muitos séculos atrás. Como é que foi a origem, né? Do princípio da maçonaria? O princípio da maçonaria é uma coisa assim meio estranha, né? Porque a gente só existe documentações a partir de 1700. Sim. Antes de 1700 não existe documento maçônico. Existe um ou outro resquício de alguma coisa, que é o pergaminho de Kirk, o discurso do Cavaleiro de Ramsey, que são poucas coisas. Então a gente não tem certeza, e sim várias suposições. Sim. O que falasse, não, foi assim, você já sabe que esse é o cara que menos estudou.
Tá. Porque não há como documentar e falar. Existe um pessoal que fala que a maçonaria começou no Antigo Egito, que é coisa de faraó, que é não sei o que tem, que isso daí, principalmente os Rosacruzes falam muito isso, e que a maçonaria é uma descendência do Rosacruz. Sim. Que os maçons não entraram em conformidade com o Rosacruz, porque a Rosacruz é uma ordem mista e a maçonaria, entre aspas, é uma ordem masculina. Tá. Entre aspas, hoje em dia já existe ordens femininas e mistas. Então daí eles resolveram se separar e criar a maçonaria. Mas isso é história. História. O mais forte relato é o quê? Quando Felipe o Belo, né, se eu não me engano, o rei da França. Determinou junto ao Papa a Sexta-feira 13, onde todos os templários morreriam, muitos templários fugiram. Uma parte fugiu para a Escócia, uma parte fugiu para Portugal e uma para o Canadá. Do Canadá não aguentaram, sumiram tudo. Os da Escócia encontraram lá os maçons, que eram os pedreiros que construíam castelos, catedrais. Tanto é que a capela de Roslin, que ela remete se eu não me engano, a 1500, ela já tem todas as insígnias maçônicas em 1500. Sim. E a maçonaria só começa a ser documentada em 1700. Que até o Dan Brown usa. Isso né? mesmo. Isso. E tá lá, existe um pilar nessa capela que chama... Tem uma linha, né? Se chama... Não, a linha é na França. Na França. Na França, é a linha das rosas. Isso. Na capela Roslin existe um pilar que chama Pilar do Aprendiz. Do Aprendiz, tá. Então esse Pilar do Aprendiz é o maior relato de que a maçonaria já estava presente em 1500. 1500. 200 anos antes da documentação. Tá. Então o que a história mais precisa seria? Os templários fugindo da morte, foram para a Escócia, conheceram os construtores e tipo assim, olha, qual é o jeito que eu não vou morrer? Vou trabalhar de pedreiro. Ali ninguém me acha. Vou trabalhar de pedreiro. E começaram a embutir não digo embutir, intercalar com os pedreiros a ritualística e a ritualística maçônica e a posição dos segredos, que já era dos pedreiros. Porque não havia distinção. Você era um papa, um cardeal, alguma coisa, estava encomendando uma capela, você não sabe quem é pedreiro, quem é servente, quem é engenheiro, é um monte de gente trabalhando. Sim. Então criou-se o toque, sinal e palavra, que é o TSP, que é o segredo maçônico, né, para distinguir o que era o quê. Aí eles pegaram essa parte, que é interessante para nós, junto com as ritualísticas da época da Cavalaria Templário, e se a maçonaria escocesa. Tá, e daí ela migrou para a França, onde virou, em homenagem à Escócia, virou o rito escocês antigo e aceito. Depois teve a inclusão da Inglaterra em 1717, onde já existia a maçonaria. Em 1717 foi o quê? Foi a fundação da Organização Maçônica. Já existia a maçonaria, só que era desorganizada. Em 1717 organizou-se isso. 5 lojas se reuniram e criaram tipo um sindicato. Vamos fazer a coisa daqui para frente. Isso daí deu muita confusão. Nossa, não tem ideia. Os relatos históricos que foi uma confusão medonha. Você ter uma loja que concorda, uma que não concorda, uma que discorda, uma que acha que está certo. Você tem todo mundo querendo brigar, querendo fazer a coisa do seu jeito. E o rei no meio de tudo. E a Escócia, que era a fundadora de tudo, não podendo levar o título de fundadora porque o rei é superior a eles. Sim. Então, na verdade, a maçonaria surge na Escócia, mas quem leva a fama foi a Inglaterra. Agora, tem muita coerência no que você fala historicamente, porque se a gente pensa que era secreta e fechada, talvez todo conhecimento era oral. Sim, por uma questão de segurança. Sim. E talvez a partir do século XVIII, né, 1717, conforme citado, é o momento onde, de fato, eles começam a registrar. Né, para poder, talvez, até resguardar alguns direitos até sociais, né? Sim. Você vê que na Inglaterra, vamos falar Inglaterra porque é o principal Inglaterra. Claro. Além de que nós seguimos a Escócia. Tá. A grande loja maçônica brasileira, ela segue o regimento escocês.
Nós seguimos a Constituição escocesa e não a inglesa. Tipo assim, a Escócia é tipo súdito da Inglaterra, mas ela possui uma Constituição independente da Inglaterra, a qual eu faço parte. Então, vamos falar. Até hoje, Inglaterra, Escócia, Irlanda e alguns países da Europa, não se tem, eles têm os rituais impressos para decorar, porque no templo você não pode ler. Você tem que falar de decor. Falar decorado. Então, ou seja, continua-se até hoje. Isso na escocesa. Escócia, Irlanda, Inglaterra e mais alguns lugares. Não, eles seguem mesmo. Você não pode ler ritual dentro do templo. Tem que ser decorado mesmo. Então, eles seguem isso. Aqui no Brasil, a gente tem certos problemas com isso. Ninguém quer pegar o ritual e ler todo dia, porque é só o excesso de leitura que te garante que você decore. E não só o excesso da leitura, como aquilo a todo momento. E os rituais não são a todo momento. Não, né? Existe vários, assim, a gente frequenta algumas lojas de outras ordens, às vezes, que somos convidados, e a gente vê muito diferente do que nós praticamos. A grande loja, ela leva, não digo a risca, mas a interpretação de forma não literária, mas sim cultural. Como o ritual, o que é um ritual? Um ritual, tanto da Igreja Católica, é um diálogo, é um teatro. Um teatro onde você está representando uma cerimônia que foi escrita em 1700. Então você tem que interpretar isso daí como foi em 1700, e não só ler. Então existe, quando você vai em alguns lugares aí que o pessoal não tem costume nem de pegar e tentar entender o que está falando, é horrível, cara. Porque tem que contextualizar no tempo. Exatamente. Então você tem que, igual a gente está conversando, nós estamos conversando, não estamos lendo nada. Sim. Então você tem que ler, mas levar para o diálogo. Entendi. E não para o texto. Entendi. Então você vê uma diferença se você for numa loja que é organizada pela gente, um tipo de ritual. E o mesmo ritual numa loja que não leva isso como padrão, totalmente diferente. Totalmente diferente. Ou seja, aqui existe uma interpretação, lá só existe uma leitura. Entendi. E aí, talvez, fazendo uma análise bem simples, há uma perda de tradição. Muito, muito, muito. Você vê que a grande loja maçônica brasileira, a gente tem nós somos a única ordem no Brasil, não existe duas, pelo menos por enquanto, que pratica o ritual escocês da Escócia. Não é o escocês antigo aceito, que é o mais famoso que tem por aí. O nosso é o ritual escocês da Escócia. Nossa loja, uma vez por mês, uma a cada 2 meses, nós praticamos a loja igual na Escócia, com kilt. Nós colocamos kilt, tudo, fraques, tudo igual é praticado na Escócia, justamente para manter a tradição da maçonaria escocesa, senão daqui a pouco ela morre. E vai virar uma maçonaria brasileira tipo escocesa. Não vai virar não é uma maçonaria escocesa mais. Entendi. Então a gente está tentando manter a raiz, tanto é que quando a gente faz a loja com kilt, o ritual é falado em inglês. A gente já fala até em inglês, conforme eles falam, tudo para tentar chegar o mais próximo possível. Interessante. Agora, Jorge, dentro dessa perspectiva, né, da maçonaria, você deu um relato histórico muito, muito legal, muito interessante. Eu acho que vai tirar a dúvida de muita gente que está assistindo o podcast, que vai assistir, né, não só o podcast inteiro, mas os recortes, os shorts, enfim. De fato, o grande objetivo de um homem entrar para a maçonaria qual é o verdadeiro objetivo? Pô, essa é da hora. Essa daí é muito legal. Qual que é o principal objetivo quando o cara fala assim, eu quero ser maçom? Eu quero ser maçom, porque você passou por isso. A primeira coisa que a pessoa pensa, vou ficar rico, todo mundo vai me ajudar a ter uma empresa próspera, eu vou montar um negócio que todo mundo vai comprar comigo. Vou ser respeitado. Eu vou receber aquela fórmula mágica que eu jogo no chão e brota ouro. E assim, isso é o que a maioria pensa. Todo mundo, quando você pergunta, ele fala que não. Todo mundo fala que não. O que você espera da maçonaria? Eu quero conhecimento. É nada, é tudo balela, ninguém quer isso. Por quê? Porque você já passou uma boa parte da tua vida estudando.
e você vai passar sua vida madura estudando de novo. Então, muita gente não quer isso. Ele quer fórmula mágica. Não encontra. A maçonaria. Você não vai ficar rico porque é maçom. Você vai ficar rico porque trabalha. Você não vai ter fórmula mágica, não tem pó mágico. Uma única coisa que network existe, mas nós somos contra isso, mas existe. Você tem uma loja que vende microfone. Eu estou precisando de microfone. Vou comprar com você, porque você é meu irmão. Sim. Isso é óbvio, mas vai ficar por aí. E você não tem que fazer mais barato porque eu sou teu irmão. Eu vou tentar te ajudar. Tem que vender facilidades. Não tem, eu vou tentar eu estou precisando, e se eu não comprar com você, eu vou ter que pagar caro em outro lugar. Então, para pagar caro lá e pagar caro para você, eu prefiro pagar para você. Eu sei que eu estou ajudando meu irmão, estou ajudando a minha cunhada, meus sobrinhos, estou ajudando a vida dele. Então, isso realmente acontece. Mas fora isso, não. O que nós estamos lá para quê? Estudar muito. Estudar muito. A gente está lá para se melhorar como pai, profissional, patrão, cidadão. Essa é a nossa busca. Ser um cidadão melhor com tudo. Aí o cara fala assim, mas por que todo maçom prospera? Porque somos bons cidadãos. Se você é dono de uma empresa e você tem 2 funcionários, um que você vê lá que é dedicado, a foto da esposa está do lado do computador, ele nunca está de papinho furado, quando ele está parado ele está lendo, está pesquisando, e você tem um outro funcionário que quando ele está à toa ele está lá no WhatsApp, está falando de bagunça, está marcando balada, e surge uma vaga de vice-presidente. Qual dos 2 você escolhe? A resposta é fácil. É fácil. Não tem essa. É sempre o que tem uma vida mais correta. Aí o cara fala, por que o maçom prospera? Por causa disso, a gente não gosta de falar palavrão, a gente não fala palavrão, muito difícil. Por quê? Porque a palavra tem poder. Concordo. Energia. Tem poder, é energia. Nós recebemos a mesma energia que emanamos. Então evitamos de falar palavrão, evitamos de fazer coisa errada, evitamos de... não digo que não existe. Sim. Que falhas existe todo mundo, nós estamos lá para melhorar. Então todo mundo vai ter alguma falha. Mas assim, vida fora do casamento a gente evita. Tenta fazer o mais correto possível, justamente por quê? Porque essas energias trazem conflito para dentro do teu lar. E esse conflito vai gerar problemas para você, profissional, emocional, familiar. Aí você fala assim, que pai que você quer ser? Que exemplo que você quer dar para o teu filho? Aquele pai que trabalha, que é honesto, que quando chega em casa beija a mãe e fala assim, nossa, eu passei o dia fora, cheguei com saudades de você. Ou você quer ser aquele pai que fala, não, passei na biqueira lá, comprei um baseado, vou fumar um antes de chegar em casa. Então, qual é o exemplo que você quer dar para o teu filho? Então, porque nós somos modelo, né? Nós somos o modelo dele. E ele é o maçom de amanhã. Sim. Então, o que você vai querer mostrar para ele? Você quer que tipo de pai? Que tipo de ser humano que você quer? Que tipo de marido? Lembre-se que a mesma coisa que você pode querer para você, outra pessoa também pode querer para ela. Então, se você tem o direito de ficar paquerando na rua, sua companheira também tem. São direitos iguais, né? Nós, quando a gente jura que a gente vai respeitar a Constituição. E na Constituição está escrito que todo mundo tem os mesmos direitos. Então, se você tem direito de fazer sacanagem, os outros também têm. Então, vamos ter uma vida um pouco mais reta. Regrada, né? Regrada de bons costumes. Sim. Para a gente sempre progredir, né? Sim, a ideia é essa, né? E explica um pouco, assim, essa questão porque a gente sabe que tem lojas diferentes que atendem a princípios, tradição diferentes, né? Sim. Que você participa e hoje está num papel de liderança, é a grande loja maçônica brasileira que respeita o rito escocês, a tradição. Sim, nós temos o ritual escocês da Escócia, que ele se chama Craft. Sim. Mas também temos lojas que praticam o rito americano, que ele chama York, que é um rito mais militar. É um rito mais militar. Isso nós temos no Brasil. Temos a nossa loja do rito militar até aqui na Baixada Santista, em Santos. Entendi.
Aí temos o rito escocês antigo e aceito, que é um rito um pouco mais esotérico, um pouco mais místico. Aí temos o rito brasileiro, que é uma adaptação para o Brasil do rito escocês antigo e aceito. Existe o rito Schrader, que é um rito alemão, mas que nós não temos loja. E temos a emulação, que é o rito da Inglaterra, que é uma derivação do rito escocês da Escócia, do Craft. Ele migrou para a Inglaterra e virou emulação, mas é quase o mesmo ritual, pouca diferença um do outro. Tá. E adicionando nessa pergunta, esse processo de formação de uma nova loja, existe uma burocracia? Vocês têm um controle? Não, você falou que hoje muito grande a burocracia, é muito grande. Hoje a Grande Loja possui 72 lojas pelo Brasil. Tá. Estamos em quase todos os estados brasileiros já. Estamos crescendo, a graça do grande arquiteto do universo, ele sempre nos abençoa. Mas a gente faz um trabalho muito sério. Hoje, fora do Brasil, nós somos considerados uma das ordens mais sérias do Brasil. Aqui no Brasil tem um monte de gente que fala um monte de besteira, mas fora do Brasil a gente é considerado uma das mais sérias. É complicado, porque existem requisitos que o grupo tem que apresentar para nós e mostrar que merece, teoricamente. A mesma coisa para você entrar na maçonaria. Hoje, a Grande Loja ela exige 2º grau, pelo menos. Depois eu explico o porquê disso daí. Tá. Tem muita loja que exige ser alfabetizado só. Nós exigimos 2º grau, porque vai variar de Grande Loja, Grande Oriente para Grande Oriente, que são os quesitos. Ter emprego fixo ou ser proprietário ou alguma coisa, mas ter condições de se manter. E das taxas nossas não pode atingir a sua parte familiar. Ou seja, o dinheiro que você vai gastar aqui não pode influenciar no seu orçamento familiar. Entendi. Tá? São 5 certidões, certidão de prisão, tudo, certidão federal, mandato de prisão, certidão, tudo. CPF a gente não exige, por quê? Porque hoje em dia é muito difícil alguém que está com o CPF em dia. Tá. Mas se a gente puder conferir que esteja em ordem, para nós é melhor. Mas não vai ter a ficha barrada por causa disso. Mas nenhum tipo de processo judicial. Nenhum tipo. Nenhum. A pessoa fala, eu tive um problema de agressão na mulher. Não entra. Eu saquei a arma no meio do trânsito. Não entra. Qualquer coisa a gente barra. Por quê? Pedofilia, Maria da Penha, tudo. Porque os caras procuram a gente, tá? Comando Vermelho, procuram, mas a gente vai negando e vamos negando até o fim. É uma questão bem simples. Você sentaria do lado de um pedófilo e chamaria ele de seu irmão, sabendo que você tem 2 ou 3 filhas em casa? Não. Impossível, né? Impossível. Então, para nós, é impossível isso. Você acataria uma decisão de um venerável mestre, que é quem conduz a loja, usando tornozeleira? São questões que... Não tem como aceitar. Que fica muito difícil aceitar. Não tem como aceitar. Porque é uma relação de profunda confiança, né? Pelo menos eu imagino que seja. Eu entrego a chave da minha casa para você dormir lá. Tá. Então, é uma coisa muito complexa. É uma coisa muito complexa. Então, não que não aconteça, de vez em quando aparecer um doido aí... E acontece, entendeu? Acontece. Mas a gente tenta minar o máximo possível. Tá? Então, para entrar não é fácil, para fundar uma loja, você imagina você encontrar 10 pessoas com esse critério de bate pronto para falar, vamos começar um trabalho. Então, e ele já tem que ter grau. Tem, para você fundar uma loja, mínimo, tem que ter pelo menos 7 mestres maçons, no mínimo. Tem que estar como mestre maçom já. Para poder... Assim, 7 é o mínimo, mas assim, o ideal é a gente ter 7 mestres, mais o grau intermediário, que é o de companheiro, e mais os aprendizes, né? Porque daí a gente chama de uma loja justa e perfeita, que possui os 3 graus. E hoje vocês estão com mais de 70 lojas. 72 lojas no Brasil todo. No Brasil. Brasil todo. E você participa da estrutura como uma liderança de todas essas lojas? Eu cuido da parte burocrática, a parte institucional e a parte internacional sou eu que cuido. Tá. Tipo assim... Tudo precisa da minha assinatura. Tudo precisa da minha assinatura, entre aspas. Mas a gente delega poderes a outras pessoas que vão estar abaixo, mas a palavra final, entre aspas, seria minha. Mas a Grande Loja não trabalha assim. A Grande Loja trabalha democraticamente.
quando a gente vai tomar alguma decisão que seja necessário, um crivo de importância, a gente tem um pessoal que a gente vai comunicar e vai solicitar para que a gente participe de uma reunião para discutir o tema e a gente como toma se fosse melhor. um conselho. Exatamente, porque senão se torna ditadura. Onde só um manda é ditadura. Exatamente. Então acaba se perdendo a questão da fraternidade, porque a fraternidade não é ditadura, a fraternidade é democracia. Sim. Então a gente leva, muito a sério isso daí, muito a sério. É uma irmandade, né? É uma irmandade. É igual eu falei no comecinho, enquanto a gente estava conversando, né? E eu sempre falo isso para todos os irmãos. Quando eu estou assinando o documento, eu sou grão-mestre. Quando eu estou conduzindo uma loja, eu sou venerável mestre. Mas quando eu não estou fazendo nenhuma e nem outra, eu sou irmão de todos. Pode ligar para mim, eu vou responder. Não tem esse negócio de hierarquia. Ele é intocável. Intocável nada, pode me chamar. E se não chamar, eu vou ficar muito mordido porque não me chamou. Sim. Sabe? Porque senão perde o contexto. Perde o contexto. Como que você pode confiar a liderança de uma coisa que você não pode falar com a pessoa? Como que você pode fazer parte de uma instituição onde você paga a sua mensalidade, está lá e não pode opinar? Uma coisa assim que eu vejo as outras ordens, que para falar com o soberano tem que falar com o venerável, para o venerável falar com o deputado falar com o delegado, para o delegado falar com o secretário-geral, para o secretário-geral comunicar ele se ele pode te atender. Que é isso? Ou seja, na hora de fazer o carnezinho da mensalidade ou de pedir o Pix, ele lembra do irmão. Mas na hora que o irmão precisa de alguma coisa, tem que falar com todo mundo? Não, isso com a gente não funciona. Com a gente é rápido, a situação é rápida e a solução também. E dentro de todo esse contexto, né, de 72 lojas, você tem uma ideia de quantas pessoas estão envolvidas? É assim, mais ou menos, tá? Sim. A gente deve ter hoje por volta de 500 membros. Tá. É que eu não vou lembrar dos números certos, que não sou eu que cuido disso. Não sou eu que cuido disso. Mas assim, deve ter, desses 500, eu não sei quantos estão ativos, mas eu sei que está em torno de 500 a 600 membros, entendeu? Tá. É mais ou menos isso. Mas assim, é muita gente, é bastante gente. Até a última vez que a gente teve um encontro, né? Eu fui lá em Sorocaba, que a gente tem lojas lá em Sorocaba, a gente foi fazer um churrasco. Eu cheguei lá, eu acho que eu conhecia só 4 pessoas de lá. Não conhecia mais ninguém. Porque começa e entra, e a nossa vida, eu não vivo de maçonaria, tá? Eu não vivo de maçonaria. A maçonaria vive por mim, mas eu não vivo. Eu tenho o meu trabalho, eu trabalho das 8 da manhã às 17 horas, tenho 1 hora de almoço, entendeu? Eu acho que vai chegar o ponto que eu terei que sair do meu emprego só para administrar a maçonaria, a grande loja, mas não sei se eu vou chegar a esse ponto. Mas assim, não estou nem criticando com a pessoa que aconteça isso, mas hoje eu não preciso de nada da maçonaria. E pelo contrário, a minha mensalidade na maçonaria é a mais alta que existe lá dentro, é a minha. Eu sou o que mais paga lá, porque qualquer coisa que falta é eu que respondo por isso. Então, não vivo dela, tenho meu emprego. Eu te falei, se você precisar de microfone, essas coisas, me procura. Fazer meu jabá aqui. Então, mas essa é a verdade, tá? Eu acho que é muito, igual eu falei, né? O meu são mais de 20 anos. Eu fui eleito. Eu fui eleito para assumir o cargo de grão-mestre por um período longo até. Eu creio que seja o mais longo do Brasil, é o meu. Porque a gente fundou essa ordem. A gente saiu de uma outra ordem, a qual o grão-mestre pediu para mim fechar a loja. Não, abate a coluna disso aí, isso daí não vai para frente. E porque eu já com 10, 12 anos de maçonaria, eu vou para qualquer ordem. Qualquer ordem abre as portas para mim. Mas se você tem um grupo de pessoas onde eles não têm esse currículo todo, eles vão ficar abandonados. E daí, nessa de abandonar, a gente conversou com mais outras pessoas e resolvemos fundar a grande loja porque não concordamos com isso. Você tem que ser útil todo o tempo, não só na hora de pagar o Pix. Tá, entendi. E a grande loja, vocês estão em São Paulo, a sede de vocês? Estou em São Paulo, a matriz do templo, que a gente chama, o templo
matriz fica na Barra Funda, na Rua Capistrano de Abreu. E o nosso escritório geral, que se vocês estão convidados para ir lá conhecer, lá a gente faz, de vez em quando a gente faz uns churrascos na varanda. Fica ali no Largo do Paissandu, agora eu não lembro o nome do edifício, mas é na cobertura do prédio. Então tem um visual muito bacana. Na hora que você quiser ir lá gravar um podcast lá também, você vai gostar. Que legal. Você vai gostar. Fazer um ao vivo lá, né? Tem, lá é muito bacana. É muito bacana. Nós estamos no 24º andar. Legal. Então é o último, é muito lindo mesmo. Agora, Jorge, fala uma coisa para nós. Eu tenho certeza que muitos que estão assistindo nosso podcast devem estar se perguntando: ok, eu achei muito legal, muito relevante tudo aquilo que o Jorge falou para nós. Eu quero ser membro, quero ser o iniciado da maçonaria, da grande loja. O Jorge está ali à frente. O que ele deve fazer e se existe algumas questões básicas que essa pessoa tem que cumprir? Sim. Bom, é um meio fácil para nós, agora a gente fala, né? Entra no nosso site, lá vai ter o jeito de entrar em contato, no Face, no Instagram. Manda um oi. E fala assim: eu gostaria de ser maçom. A gente vai entrar em contato, vai explicar para ele, a gente vai fazer um questionário. Antes da gente mandar uma ficha, a gente já faz um questionário. É casado? Sim. A sua esposa concorda em você ser maçom? Não, nem falei com ela, então já tá. Bola preta, já dançou, não entra não. A esposa tem que estar ciente e concordar. Ah, eu sou solteiro. Teu pai e tua mãe concordam? Ah, mas eu tenho 30 anos de idade. Teu pai e tua mãe concordam? Ah, mas por quê? Eu com 30 anos, sou solteiro, tenho emprego fixo, porque eu tenho certeza que tua mãe vai querer saber onde você está e com quem você está. Você pode ter 60 anos de idade. Tua mãe está viva, ela vai querer saber onde você está. E você tem obrigação de falar porque você não está fazendo nada de errado. Então, família em primeiro lugar. Tem que estar todo mundo ciente, tem que todo mundo saber onde você está, o endereço do templo, com quem você está, o telefone das pessoas, sabe? Fundamental. Segundo, acredita em Deus? Ou um ser superior, eu não sei, né? Porque dependendo, a gente fala Deus por cristianismo, né? Mas... Sim. Quem é da linha espírita vai ter fés diferentes, vai ter nomes diferentes, mas a fé é a mesma. Nomes, né? Que o título Deus é um rótulo, né? É um rótulo só, porque ele pode ter o nome que ele quiser. Ele é o cara. Ele é o cara, então ele põe o nome que ele quer, né? Então, acredita? Tem. E aquele quesito, né? Não pode ter nome, não é nenhum processo civil, tem que ter uma renda fixa. Por quê? Porque o pessoal que acha assim, vou entrar na maçonaria e vou ficar rico. Não, cara, a maçonaria mais você gasta do que você ganha, tá? Não é barato ser maçom. O pessoal fala, é barato. Não é barato, não. Não é barato, não. Maçonaria é um estudo caro, é como se você estivesse fazendo uma faculdade. Entendi. Você vai ter mensalidade, vai ter mudança de grau, vai ter jantares, vai ter passeios. E ainda tem a parte social, vai ter as vaquinhas para ajudar a família, vai ter vaquinha para comprar cesta básica, vai ter um monte de coisa. A gente está fazendo agora uma campanha de chocolate no Paraná, estamos fazendo uma campanha de cesta básica em Sorocaba, e tem uma campanha também em Tocantins e uma em Belo Horizonte. Ou seja, se você for contribuir em tudo, você já viu que você vai... Mesmo que seja pouquinho, você fala, não, só é R$10 é pouquinho. Só que são 6, 7 campanhas, então já não é 70, 80 reais. Tá. Só disso. Tá. Então existe taxas, existe custo. Então, maçonaria, igual eu falo assim, a maçonaria, infelizmente, muita gente quer entrar, mas é pouca gente que fica. Você vê aí, tem ordens aí que tem 35 mil pessoas filiadas neles, que é a maior ordem do Brasil, mas se você for ver, lá entrou 100 mil. Só ficou 35 mil, entendeu? Ou seja, muita gente entra, mas muita gente sai. Muita gente sai. Vocês não vão me perguntar do bode? Que é o que todo mundo pergunta, né? Mas nós vamos chegar lá. Eu ia perguntar eu vou perguntar uma questão que eu acho que é claro que você vai falar aquilo que se pode falar, mas eu acho que outra coisa que causa muito interesse são os símbolos da maçonaria. Sim. Porque alguns são bem universais, né? E eles têm toda uma filosofia, sim, né, dentro da simbologia maçônica. E talvez aí já inclui o bode também. Assim, a maçonaria ela é dividida em
teoricamente, assim, são várias subdivisões. Tá. Mas o mais comum são em duas: simbolismo e filosófico. Você tem do grau 1, 2 e 3, simbolismo, e do 4 ao 33, filosófico. Que nesse filosófico são subdivididos entre perfeição, capitulares, cavalaria e Supremo Conselho. Então vamos falar só de simbolismo, porque senão a gente vai estender isso daqui, você vai virar as 3 vezes São Polieto. Vamos falar em simbolismo. O que é a maçonaria? A maçonaria que você falou, maçonaria simbólica, símbolos. O que é a maçonaria? A maçonaria é uma escola filosófica para seu autoaperfeiçoamento, usando o simbolismo para isso. Vamos explicar para você o significado daquele símbolo e como aplicar no seu dia a dia para te fazer uma pessoa melhor. É isso aí. Tá. Aí fala assim, o olho que tudo vê. O que o olho, aquele triângulo, aquele olho, eu já ouvi, tá cada barbaridade que você não tem ideia. Aquilo ali é simples, é uma forma ilustrativa de relatar a onividência de Deus. Simplesmente. Ele não precisa ter os 2 olhos, ele é um olho porque ele enxerga tudo. Então, é isso. É a mesma coisa do G. Aqui que o G, a gente fala God, geômetra, mas é só uma letra para indicar que existe o grande arquiteto do universo, olhando por todos nós. Aí vai ter o Sol, vai ter a Lua, que é o nosso dia, a nossa noite, e ele está olhando por nós todo o tempo. Todo momento. É isso aí. Aí a gente vai ter colunas, né? É muito símbolo, é muito simples. Tá. Você fica lá uns aninhos lá para aprender tudo. Que é a geometria sagrada. A geometria sagrada. A geometria sagrada, ela não está só na maçonaria. Principalmente se você for estudar na parte de kardecismo, estudar o kardecismo mais aprofundado, não é esse simplesinho que você vai ali no centro Kardec para tomar um passe, mas buscar o conhecimento. Se você for buscar o conhecimento, você vai entender que a geometria está no Kardec. Tanto é que Kardec era maçom, né? Kardec era maçom. Ele saiu da maçonaria para fundar o kardecismo. Aí os caras falam assim, ele deixou a maçonaria porque a maçonaria era errada e virou Kardec. Não, não é isso. Ele deixou a maçonaria usando o que ele aprendeu da maçonaria na linha espiritual, porque ele aprendeu aqui para usar aqui. E não tinha tempo para praticar os dois. E entre um e outro ele falou, vou fundar o kardecismo, que eu acho um trabalho mais importante do que trabalhar numa instituição que já existe. Entendi. Entendeu? Agora, e o bode? O bode. O bode é da hora. O bode é da hora. O bode é o seguinte, os caras falam, tem até um documentário da Netflix, da maçonaria, né, que o cara pergunta lá do bode, fala, não, aqui a gente não mata bode, só cabra. Então, na verdade, assim, isso daí é só é que existe na Bíblia, isso é um fato bíblico, tá? A história do bode é um fato bíblico. Que na Bíblia fala assim, que para você se redimir dos seus pecados, você precisa confessá-los. E isso daí, na época ainda do Antigo Testamento, como que eles faziam isso? Você não tinha como confessar o seu pecado para uma pessoa do teu lado, porque ele ainda não era, não existia a instituição religiosa. Então você ia contar o pecado para tua vizinha, ela ia contar para todo mundo, você ia ser apedrejado. Então você não podia. Então o que eles faziam? Eles contavam para os animais. Eles pegavam o bode, a cabra, a ovelha, contavam no ouvido dela o pecado e soltavam no deserto. Então por isso que daí ficou o lema da maçonaria com o bode, porque o bode guarda segredos. Tá. Então ficou isso. E a gente não bebe sangue, não mata criança, tá? Não tem imagens, Pactos. não tem pacto, não tem imagens. Na maçonaria não existe imagens. Os caras, vou entrar lá, vou ver uma imagem do Bafomé. Não, primeiro que não existe, né? Porque a maçonaria, ela não cultua imagens. Sim. Então você nunca vai ver imagem lá dentro. Se você vê algum doido que colocou. E sem sentido. Porque quem estuda realmente misticismo, quem vai a fundo isso daí descobre que o Bafomé nem existe. O Bafomé é uma construção medieval. Na verdade, essa daí é uma história muito doida, né? Que você sabe que quem encomendou a imagem do Bafomé foi o Papa. Porque eles precisavam justificar a violência dos cavaleiros templários. Como que o cavaleiro templário matava em nome de Deus? Aí colocaram o Bafomé no meio da parada, que depois foi usado para sacrificar os templários.
Mas, na verdade, isso daí é uma história muito legal, que você precisa pesquisar bem, que você vai ver que nunca existiu. O cara chegou e falou assim, cara, me faz um desenho assim. O cara falou, desenhou, ó, tá aqui. Ah, beleza, Bafomé, pronto. Aí é da maçonaria. E a gente, assim, né, mas a maçonaria tem uma coisa que eu acho muito errado, né? Ela, não só, eu acho que a maçonaria é errada e acho que o povo é errado. O povo, quando não conhece... Sim. Normalmente inventa. Ah, eu não conheço, mas ele fala que ele sabe só para dizer que ele sabe. Ele nem sabe mesmo. Então é só para falar que sabe, né? E a maçonaria tem um péssimo costume. Tudo que é importante vira maçom. Morreu não sei quem. Ah, era maçom. Era maçom. Ah, morreu não sei. Também era maçom. Nunca foi. Nunca foi. É igual alguns personagens históricos que não tem prova nenhuma que era maçom, mas eles eram... Tiradentes nunca foi maçom. Nunca foi. Não existe um relato que prove que Tiradentes foi maçom. Não existe. E vai lá falar isso daí em Minas pra você ver só. Que Tiradentes era maçom. Os caras, não, é claro que era, por causa do triângulo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bem pelo contrário, né? Pela Inconfidência Mineira, quando houve a prisão dos inconfidentes, todos os maçons inconfidentes foram soltos. Sim. Só ficou preso quem não era. E o Tiradentes foi morto conforme juramento maçônico para que o Império falasse assim, eu sei quem são vocês. Por isso que ele foi morto daquela forma. E ele foi morto mesmo. Os caras falam assim, não, ele apareceu vivo, não sei nada. Não apareceu não, ele foi morto mesmo. Que ele morreu mesmo. Entendeu? Então, mas ele nunca foi maçom. É a mesma coisa do primeiro grão-mestre do Brasil. O primeiro grão-mestre do Brasil foi José Bonifácio. Assim, teoricamente, falando, documentado. Tá. Mas não existe documento nem que ele era maçom. É uma coisa assim, muito... Sabe, não existe. Os caras apareceram aí com um negócio aí, falando que era, que não sei o que tem, mas não há prova, nem que aquele documento é verdadeiro. Sim. Sabe? Então, para você provar uma coisa, você tem que documentar, fazer carbono 14, ver que aquilo ali realmente é remetente daquela época. Não é um documento histórico. Tem que haver documentação para provar que aquilo é verdadeiro. Fonte. Se não tem a fonte... Vira história. Então é bem complicado. E agora hoje ela é amplamente documentada? Você tem lá o nome de todo mundo que faz parte? Sim. A gente sabe que existem ordens aí que são meio que... Vamos falar a português bem claro, é bem meia boca. Que quando a pessoa... descobre que aquela ordem não era muito séria ou que passa por problemas e ele quer migrar para outra ordem, aí a gente, quando ele vem para nós ou vai para alguma outra ordem que também é uma ordem muito séria, esse documento ele vem com falhas. Tá. A gente olha assim o documento e fala assim, isso daqui a gente vai aceitar porque a gente sabe que você foi iniciado, porque ele não vale de nada. Não vale de nada, tá? Porque é muito falho. O pessoal não faz um histórico. Vamos supor assim, a gente, nós temos lá no nosso sistema que tudo que você faz lá dentro é documentado. Tá. Você faz um trabalho, você faz uma dissertação, esse documento vai para uma pasta com o teu nome e se um dia você quiser sair, a gente vai pegar essa pasta, vai imprimir ela inteira e vai te entregar. Tá aqui, ó, seu histórico maçônico tá aqui. Todos esses trabalhos foi o que você apresentou, tá tudo bonitinho. Quase ninguém faz isso. Ou seja... vai passar mais 200 anos e a gente vai continuar tendo os mesmos problemas que temos hoje. A falta de documentação. E é uma coisa que a gente que é burocratas não deveria ter essa falha. Mas tem. É o que eu falo. Tem ordens sérias que se preocupam com o estudo do obreiro e tem ordem que se preocupa com o Pix do obreiro. É muito diferente isso daí. Então, é estranho de falar isso. É até ruim para mim falar isso, porque participo de uma instituição que ela tem dois mundos. Tem um mundo financeiro e tem um mundo... iniciático. Acadêmico. Tem um mundo financeiro e tem um acadêmico. O acadêmico passa por dificuldades porque esses daqui dão golpe. É a mesma coisa dos Illuminati, né?
Ah, você me dá 2.500, eu te dou 250 mil. Cara, me desconta então esse dinheiro e me dá o resto. O que você quer? Mais fácil. Mais fácil. Se você me mandar, você tem que me mandar 4 mil porque eu tenho que confiar em você. Não, me dá os 250 mil e eu que vou confiar em você. Entendeu? Então, são coisas assim que acaba atrapalhando até quem realmente quer entrar na maçonaria do lado certo. Ah, entendi. E você tem que ir em todas as lojas que faz parte da tua estrutura? Não vou nem responder isso. Não, precisar a gente precisa. Precisar a gente precisa. Só que a gente tem lojas que são muito longe daqui, né? São lojas que são... Eu tenho loja no Pará, tenho loja no Maranhão. Então são regiões que são difíceis. Igual eu falei, eu tenho o meu emprego, né? E eu não posso ficar falhando, né? Se eu ficar falhando, eu perco o emprego, né? Então não posso. Então o pessoal que é dessas lojas, eles compreendem essa situação. Então me dão folga, né? Mas 2 vezes por ano, existe a migração de lá para cá e a gente faz 2 eventos. Tanto é agora em junho, vocês estão convidados a participar. É um evento, a parte final é um evento livre, que a gente vai ter a nossa parte restrita, que é só para membros. Depois dessa parte restrita, daí a gente vai para um restaurante, onde vai todo mundo comungar junto, né? Vamos falar assim, né? Sim. E vocês estão convidados a participar lá desse evento. Obrigado. Lá com a gente, lá vai lá jantar já com a gente, conhecer toda a galera lá. Sim. Então daí vem todo mundo de várias partes do Brasil. E no fim do ano que a gente tem um evento maior ainda, que no fim do ano que é o aniversário da Grande Loja, né? E esse ano mesmo veio membros da Escócia, veio de Washington, veio da Flórida, veio das Filipinas, veio de Portugal. Então vem gente de fora do Brasil para homenagear o nosso aniversário, né? Então é um evento muito legal mesmo, porque daí você vai treinar teu inglês. É muito bom. Esse ano aqui ficou acho, quase uma semana de evento. Foi quase uma semana. Todo dia fazendo alguma coisa. Entendeu? Foi muito bacana. É uma interação muito legal. E é igual eu falo, né? É a interação cultural, né? Você vai ver o que a maçonaria do outro lado do mundo faz. Sim, é o intercâmbio cultural. O intercâmbio, né? É muito, muito importante. E você acaba conhecendo pessoas, igual veio o rapaz das Filipinas, ele é dono de um resort nas Filipinas que mexe com mergulho. Daí ele contar as coisas que ele faz lá, que ele mergulha com tubarão, antes de mostrar as fotos. É uma coisa única. Aí tá o pessoal da Escócia contando da neve, do frio, que lá só chove, que não sei, os caras viram sapo lá, né? Tanta chuva aí lá. Chega aqui no calor, né, de São Paulo, mal, janeiro, dezembro. Passaram mal. A gente saiu para passear um dia, levamos eles no shopping, para conhecer o shopping daqui, né? Porque é diferente do shopping de lá, né? Sim. Aí levamos, não aguentaram não, cara. Não aguentaram, no meio do caminho tava tudo pedindo água. Se nós não estamos aguentando o calor de São Paulo, imagina quem vem tá acostumado a 20 negativo. Dos países ao norte, né, do hemisfério, ninguém aguenta. Mas é uma interação muito legal, e é igual eu falo, né? Você vê o que está acontecendo no mundo, sem só a sua visão, né? Você vai mostrar para ele o que você faz e ele vai mostrar para você o que ele faz. Sim. E daí a gente tira parâmetros diferentes, né? E a gente que é totalmente aliado à Escócia, é muito importante o pessoal da Escócia frequentar aqui o Brasil, porque permite a nós a precisão. Exatamente como é feito lá, é feito aqui. Então a gente chega, não conseguimos ser precisos ainda, porque não somos escoceses, né? Mas chegamos ao ponto de ser teoricamente únicos e exclusivos. Tem um porquê da escolha dessa ramificação da Escócia? Sim, quando a gente fundou a Grande Loja, sim. Que todo mundo tem mania de procurar Inglaterra e França. Que são as duas mais tradicionais. Famosas, né? Mas quando a gente fundou a Grande Loja, a gente falou assim, vamos buscar raízes mesmo? Vamos. Entendi. Então, quem realmente fundou a Grande Loja? Quem realmente fundou a maçonaria? Escócia e Irlanda. Então vamos atrás deles. A Irlanda, dificilmente você faz contato com eles. Eles são muito fechados. São muito fechados e assim,
Você sabe que lá existe uma briga lá medonha com católico, protestante. Então a gente começou o contato com eles, os próprios escoceses pediram pra gente parar. Falaram, não, vamos continuar por aqui só, deixa os caras meio de lado, porque para não te trazer problema. Porque eles vão ver que vocês são tudo cristão, católico, já vão começar a pôr empecilhos na sua documentação. Mas não é fácil não, essa documentação nossa lá pedalou, viu? Até os escoceses chegar ao ponto de pegar a nossa documentação e ler, foi 3 anos. 3 anos só para eles lerem. Eles depois certificam isso? É assim, existe um documento formal, mas que a gente até vai ter que buscar lá esse ano. Até o documento físico tem que ir lá pegar esse ano aqui, que já está até liberado para nós, que agora a partir de abril, maio, já vai estar liberado para a gente, que é o nosso documento físico. Mas eu acho, ao meu ponto de vista, não é, eu falei isso daí várias vezes para o grão-mestre da Escócia, que acabou virando meu amigo pessoal, né? A gente virou amigo pessoal. Que mais vale para mim a amizade dele do que qualquer documento escrito. Tá. Porque não adianta você ter um documento escrito se no teu coração você não me reconhece como maçom. Então não adianta, você vai fazer uma carta porque eu te mandei o documento, meu documento tá certo, você vai dar. Os seus documentos tá perfeito, tá aqui. Mas lá dentro de você não acha que eu não sou. Então eu acho que eu ser amigo pessoal dele, conhecer, falar com a esposa, falar com os filhos, com o pai, e ter essa interação familiar com eles, é muito mais importante do que qualquer documento. O último dia do escocês aqui no Brasil, ele dormiu na minha casa. Ele foi lá na minha casa dormir lá. Entendeu? Então, isso daí não tem preço. Isso não tem preço que paga uma coisa dessa. Não é documento, isso é amor. Sim. Isso é amor. Isso vale muito mais que qualquer documento. Sim. É interessante, né, essas relações, como elas são importantes hoje, né? E dentro da maçonaria, hoje, você entende isso como um caminho que te leva a uma evolução espiritual, uma evolução humana, como ser humano. Como que você sintetiza isso? Cara, é assim, a evolução espiritual, eu acho que é igual eu te falei lá no comecinho, que eu falei assim, eu nasci maçom. Tá. Eu nasci maçom. É uma coisa assim muito doida quando você vai entrar num ritual e você nunca viu aquilo e sabe como tudo vai acontecer. Tá. Tem uma memória kármica. Então é uma coisa muito doida. Tá. É uma coisa muito doida. Principalmente quando eu entrei para os graus filosóficos, que é fazer do 4 ao 33, onde é muita coisa para você estudar, e eu já sabia tudo na hora. Então é uma coisa muito doida. Então eu acho que assim, a maçonaria tem muito a ver com o espiritualismo. Mas você sabe que ela não é religião, né? Onde qualquer membro de qualquer religião pode participar. Ou seja, lá eu até comentei, acho que foi com você, que lá nós temos judeus, tem muçulmano, tem candomblessista, tem umbandista, tem evangélicos, nós temos pessoal da Igreja Batista, temos da congregação, temos da Assembleia, e todo mundo comunga o mesmo conhecimento. Entendeu? E é uma coisa assim, que eu acho que a evolução espiritual já é isso. Você ter pessoas de diversas religiões, onde interagem e se reconhecem como irmãos, independente da religião. Porque a sua opção religiosa, como sexual, como musical, esportista, é sua opção. Eu amo você como meu irmão, não pela opção que você tem. Você é meu irmão e eu sempre vou te amar. Tanto faz, você pode fazer o que você quiser, nunca vai deixar de ser meu irmão. A gente tem um monte de pessoas aí que acaba saindo por N motivos. E a gente acaba até na nossa vida se afastando de muitas pessoas, mas não é porque a gente deixou de amar, é porque falta de tempo. E convive. E como você imagina, você ter que conseguir conversar com 500, 600 pessoas, é quase que impossível isso. Então você acaba não se relacionando com todos. Mas se eu falar assim, que eu deixei de amar algum, é mentira. Amo a todos. E isso você pode perguntar para todo mundo, que todo mundo vai falar a mesma coisa.
eu amo a todos como os meus irmãos. Eu não quero saber se é espírita, se é evangélico, se é nada. Nem pergunto. Tanto é que a gente pouco discute sobre religião lá dentro. Muito pouco mesmo. A gente às vezes discute para ver diferença, sabe? Você falar a respeito de alguma diferença, mas não criticar. E nem, porque essa igreja faz isso, aquilo ali faz aquilo. Legal, ó. É uma discussão sadia. Nunca criticar alguém porque ele vai numa religião ou que ele vai numa outra. Tá. Isso eu acho que é a evolução espiritual. É interessante, né? Isso é um princípio ecumênico. Você chegar e falar para um judeu colocar a mão em cima de uma Bíblia, jurar ali na Bíblia e depois beijar ela, e ele fazer isso, que é contra todas as regras que ele aprendeu, aí você fala, esse é meu irmão. Esse é meu irmão. Porque a nossa fraternidade está acima da religião. E a ideia central é de fraternidade. De fraternidade. A fraternidade única. Tanto, não só entre nós, mas o princípio, eu acho que o princípio básico da maçonaria, que é o que a gente acaba jurando, né? Fazer bem à humanidade. E isso daí não importa a quem. Para o ser humano. É para o ser humano. Independente de quem seja. De quem seja. Então a gente ajuda a pessoa não tem noção do que a gente acaba fazendo, entendeu? Porque a gente não faz muita propaganda. Tá. Como numa outra pessoa pergunta se a gente fala, mas a gente é cesta básica, remédio para câncer, leite, fralda, uma ajuda, às vezes uma conversa, indicar para o Rotary. A gente é muito aliado ao Rotary, né? Numa pessoa que precisa de alguma coisa, eu não tenho como, eu já mando direto para o Rotary. Liga para o Rotary, fala com eles, entendeu? Eles vão ter como te ajudar, eu não tenho como, entendeu? Então, a gente tentar, não digo conseguir, mas tentar melhorar alguma coisa já é o suficiente. Sim. Tem que ser uma prática contínua, né? Sim. Sem contar as demandas, né? De repente você tem aí um local que tem um deslizamento, vamos fazer uma campanha para poder ajudar naquela região. Cara, tem um irmão nosso, naquele incidente que teve há 5 anos atrás, se eu não me engano, lá em Petrópolis, isso, no Rio. Nosso irmão lá trabalhou 30 dias como voluntário. 30 dias como voluntário, sem ganhar nada, só ganhava prato de comida. Largou a família e acabou para lá. Então, são coisas únicas. Sim. São coisas únicas que a gente fala assim, mano, não tem preço. Isso não tem preço. Até faz tempo que eu não falo com ele, vou até ligar para ele depois dessa que eu lembrei. Lembrei dele. E como é tradição no nosso programa, a gente sempre faz 2 perguntas, na verdade, uma é padrão, a outra é também, né, mas é mais final. Sobre a sua concepção, o que é Deus e tempo? Bom, Deus e tempo. Puta, essa daí é da hora, hein? Gostei da pergunta. O que é Deus? Deus é assim, a gente chama de grande arquiteto do universo. Ao meu ponto de vista, ao ponto de vista do Jorge, tá? Deus é um ser celestial, criador de tudo. E temos prova de que ele existe, é real e vive. E o tempo é uma determinação dele. O que é o tempo para mim, o que é o tempo para ele. Para mim, o meu tempo, não sei quantos anos vai durar. O dele é a eternidade, porque ele nunca vai estar ausente. Você já imaginou o sol queima? O sol você põe a mão, quente, calor e tal. É uma prova bem simples de que realmente Deus existe. E por que o universo é escuro? É a maior prova de Deus. Uma prova de Deus. Ele brilha aqui, mas não brilha ali em cima. É uma coisa assim, e é o mesmo sol. Entendeu? Então, somos criação dele. Somos criação dele. Eu sei que existem os ufólogos que vão falar que são uma experiência, que são assim, tem. Mas mesmo se formos, os ETs também são criações dele. Então, mesmo se a gente for uma experiência de DNA, é de alguma coisa que ele criou. E que eu tenho certeza que ele existe a partir do momento que eu vejo uma borboleta, eu vejo um passarinho, eu vejo uma grama. A vida terrena é tão rica, tão cheia de detalhes e riquezas, que infelizmente o povo não percebe.
E a maior prova dele. Exatamente. E a vida que a gente tem, tão corrida, tão complexa, faz com que a gente se distraia tanto as coisas do mundo, né? Que a gente acaba não percebendo aquilo que é sagrado. Sim. E a gente acaba passando o tempo e de repente a gente não vê os verdadeiros valores da vida, né? Não percebe isso. Então isso é bem complicado mesmo. Muito bem. Bom, pessoal, quem acompanha aqui nosso canal já sabe que chegou o momento de falar da Lute Benedetta, que é uma das nossas parceiras, é uma loja de lojas, velas e aromas. Então, ela tem muitos aromas diferentes, está chegando no final da coleção dos 4 elementos, então se você quer adquirir essas velas, corre, porque está chegando no final, essa coleção não vai existir mais, então fica de olho também nas próximas coleções que estão muito legais. Mais pra frente eu dou uns spoilers pra você. Então aqui tem o aroma exclusivo do podcast que vai ser de presente pro nosso convidado. Muito e eu acho que obrigado. esse episódio foi muito legal pra desmistificar muitas Sim. das coisas que a gente vê, principalmente na internet, esses grandes mistérios ou até fake news que a gente vê na internet. Então eu vou pedir agora pra você, por favor, deixar sua mensagem final, tanto pra quem tá assistindo, pra quem tá ouvindo. Eu acho que é assim, fazer, não deixar uma mensagem, mas assim, fazer um pedido. Eu gostaria de pedir muito ao grande arquiteto do universo, que ele é o que você pode chamar de Deus, de Maomé, de como você, da sua religião que está assistindo agora, mas que crê nesse ser celestial, que ele ilumine os seus caminhos, que retire as pedras da frente, que essa pedra que ele tire da sua frente seja as suas dificuldades e que transforme ela em diamante para que a sua vida prospere. Eu acho que essa seria a melhor mensagem que a gente pode desejar a todos. E agradecer a vocês pela oportunidade da gente estar aqui, tá? E estender os convites para vocês ir lá conhecer a gente, a hora que a gente tiver uma reunião que seja aberta, que a gente faz também. Vocês ir lá participar, conhecer e tirar um pouquinho mais de dúvidas da cabeça. Sim. Tá? Legal. E Jorge, agora esse momento é seu, então você pode deixar seu endereço da loja, deixar o endereço do seu trabalho, se quiser também, se alguém quiser microfone, coisas afins, né? Enfim, o momento é seu, você pode deixar suas redes sociais, o momento é seu. É que a minha rede social é meio difícil de achar, né? Porque o meu sobrenome é terrível, né? Jorge Luiz Herbst, né? Então você vai encontrar como Jorge Herbst, Jorge Luiz Herb, que são as principais redes sociais. Mas o melhor é o nosso site, né? Que é o www.grandelojamaçonicabrasileira.org ou www.podercentralglmb.org. São os 2 sites que nós temos que vai te direcionar a gente. E estamos aí à disposição, lá você vai encontrar nosso zap, vai encontrar o telefone, endereço, nós somos totalmente abertos, não escondemos nada, você encontra a gente fácil, vai lá conhecer, vai tomar um café, independente de querer ser maçom, não querer ser maçom, visitar o nosso escritório é muito legal, porque existem documentos históricos lá, você vai ver documento de 1800 e pouco, de 1900, então acaba se tornando um passeio até que gostoso. E tomar um cafezinho com a gente. Tá todo mundo convidado a isso. Legal. E para finalizar mesmo, define a maçonaria de uma forma bem objetiva para nós, para você. Escola filosófica do seu autoaperfeiçoamento. É isso. É isso. Tá. Muito bem. Então, acho que essa definição, ela traz luz, né, a algumas questões que eu acho que é importante trazer para as pessoas, né? Então, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. Programa muito agradável, né? Foi um bate-papo muito natural, muito tranquilo, muito agradável. E você ter vindo, né, hoje aqui à noite, enfim, para a gente fazer essa gravação. Então, de verdade, muito obrigado. Não, eu que agradeço. Pode ter certeza que sou eu. Foi O privilegiado aqui sou eu. Legal. E por acreditar no nosso projeto, né? Isso. Bem, então eu quero agradecer vocês que nos acompanham, que estão divulgando tanto 1818 nas redes sociais, divulgando nos grupos de WhatsApp, da família, do trabalho, de todos os grupos possíveis. E pedir para você não esquecer de se inscrever no canal, deixar os seus comentários. Eu tenho certeza que o Jorge responde. Se você deixar lá
perguntas nos comentários. Ele vai estar respondendo para vocês, tirando dúvidas, desmistificando, né? Continuando, porque um programa só não dá para desmistificar tudo, porque existem mitos históricos e tem alguns canais que colaboram para aumentar esses mitos, né? Algumas desinformações aí que acabam até prejudicando a própria maçonaria. Então eu quero só dizer a vocês que nós estamos muito gratos pela sua audiência e por vocês estarem acompanhando o nosso podcast 1818. E é claro, eu desejo a vocês muita, muita e muita luz e um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Até o próximo programa.